mas eu vou dizer que é o CBN em Foco, ela é Marcela Lorenzetto. Andreasa, a gente está na linha com o doutor em Direito Tributário, professor convidado da FGV Direito Rio, Gabriel Quintanilha. Já agradeço a participação, Gabriel, e pergunto para o senhor a respeito dessa nova formação, né? A nova equipe econômica já trabalha agora para tentar reverter, pelo menos afirma que trabalha para tentar reverter parte do rombo que foi deixado pelo governo anterior, principalmente essas decisões no apagar das luzes. E eu te pergunto, Gabriel, essa movimentação e as revogações que estão sendo feitas, como é que elas estão sendo vistas pelo mercado? Bom dia. Bom dia. É uma alegria grande estar aqui com vocês falando sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante, porque ontem o mercado deu sinais negativos com relação à assunção do novo governo. Creio que efetivamente seja uma primeira impressão. Há uma tentativa forte de reverter os prejuízos deixados pelo governo anterior. É importante lembrar que o rombo fiscal ele já vem sendo previsto desde a lei orçamentária. Já haveria, em qualquer governo que ganhasse as eleições, uma dificuldade muito grande para a gestão fiscal nesse ano de 2023. Então, há uma movimentação forte por parte do novo ministro, da nova equipe que assumiu a Fazenda, o Ministério da Economia, e efetivamente esse esforço ele deve ser mantido para que haja uma nova confiabilidade do mercado, porque o rombo realmente é muito grande e é necessário, sim, que o governo atue para a redução desses prejuízos que já estão previstos para 2023. Certamente... perdão, Andreasa. Não, fica à vontade, professor. Continue, por favor. Certamente há um custo eleitoral que efetivamente foi deixado. Nos últimos dias do ano de 2022, no dia 30, foram publicados, por exemplo, 2 decretos reduzindo contribuições para o PIS e para a COFINS e o adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante. Essas reduções foram importantes, a gente está falando de quase 6 bilhões de reais de impacto orçamentário, não previstos, inclusive, na lei orçamentária, e houve necessariamente que o governo precisou atuar, o ministro precisou atuar para cancelar, para revogar esses decretos. Mas o grande problema é que essa revogação, infelizmente, não produz efeitos imediatos. Então, no tocante às contribuições para o PIS e para a COFINS, que a redução foi de 50%, há de ser respeitada a noventena, ou seja, só poderá haver a cobrança após 90 dias, representando perda de arrecadação. E no tocante ao adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante, nós temos um problema ainda maior, que é necessário o respeito à anterioridade anual, ou seja, anterioridade clássica. Esse tributo só vai poder ser cobrado em 2024, porque a revogação do decreto só vai produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024. Ou seja, foi um grande presente deixado pelo governo anterior para colaborar com esse rombo fiscal que já é bastante problemático. Professor, tem essa questão toda das desonerações, tentativa de reverter esse cenário que o senhor descreveu, mas eu queria aproveitar a presença de um grande especialista aqui para falar estruturalmente da possibilidade de reforma tributária, que é uma promessa do ministro da Fazenda, tem falado sobre isso diariamente, mesmo antes de assumir. Esse projeto muito forte, que aliás é de inspiração do Bernard Api, que faz parte do governo, o professor acha que é um bom projeto? O senhor apostaria? Nós vamos finalmente conseguir simplificar o nosso sistema? Olha, Andreasa, eu particularmente acredito muito que é o momento da aprovação da reforma tributária no Brasil. É o momento porque efetivamente já passou da hora. O governo anterior teve a oportunidade de aprovar a reforma tributária, ele tinha a maioria para poder aprovar a reforma tributária, infelizmente não avançou com isso, optou por uma reforma fatiada que, não chegou a lugar nenhum. E hoje, com o Bernard Api fazendo parte do governo, nós temos aí uma forte chance da Emenda Constitucional 45 ser aprovada. E a Emenda Constitucional 45, ela vai ser, caso seja aprovada, ela vai ser um avanço muito grande para o cenário de investimentos brasileiro, porque ela simplifica o sistema tributário. E o grande problema do sistema tributário brasileiro é a falta de confiança do mercado, porque é um sistema confuso, é um sistema complicado, em que o investidor, muitas vezes, não sabe como que ele vai ser capaz de investir num local, num país que ele não entende como funciona. Então, a aprovação da reforma tributária, ela é necessária para o Brasil, e o cenário atual, sempre num primeiro governo, você tem um cenário favorável à aprovação das reformas, isso historicamente acontece. É claro que nesse governo nós temos uma grande diferença,
que a oposição ela está organizada, mas eu acredito que mesmo a oposição também quer a reforma tributária para o Brasil, porque ela é necessária para que haja uma retomada econômica efetivamente estruturada no país. Professor, para a gente encerrar, temos mais um minutinho rapidamente. Que medidas podem ser feitas agora para reverter essas questões que vêm do outro governo e também que precisam ser tratadas a longo prazo? A medida mais imediata já foi adotada, os decretos de redução de carga tributária já foram revogados. Agora, infelizmente, há regras constitucionais que devem ser cumpridas, que são respeito à noventena e anterioridade. Creio que, efetivamente, o judiciário não vai afastar a noventena e anterioridade nesses casos, e o governo vai ter que lidar com essa perda de arrecadação, pelo menos pelos próximos 3 meses, com relação a PIS/COFINS, pelos próximos 90 dias, né, com relação a PIS/COFINS, e com relação à anterioridade anual no tocante ao adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante. Gabriel Quintanilha, doutor em Direito Tributário, professor convidado da FGV Direito Rio, voltará muitas vezes a esse programa para nos iluminar, como sempre. Muito obrigado, professor, um abraço, ótima semana. Muito obrigado.